Existe uma frase de Patrick Head, que foi diretor técnico da Williams por décadas na Fórmula 1, que dizia: agora o piloto não pode mais nos dizer mentiras. E ele comentava de um instrumento que tinha chegado para valer na Fórmula 1 no final dos anos 80, começo da década de 90, e que cada vez com o crescimento dos recursos disponíveis foi se tornando gigante. Uma conexão de dados entre o carro, a garagem e hoje em dia também a fábrica do outro lado do mundo, fornecendo informações e libertando mecânicos e engenheiros de ouvir apenas o feedback dos pilotos. Algo revolucionário com o que hoje em dia estamos acostumados a debater, vendo posts, discutindo nos vídeos, falando por aí. Ele virou volante, ele pisou no freio, comparando dados e etc. É da telemetria que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado pela Insider, a marca das Tech T-Shirts, parceira aqui do canal, que está, ora, em Black November, a mais potente Black Friday até hoje feita no site deles, com até 50% off. Já tô te dando o recado de cara, combinando descontos que temos no site com o meu cupom Splash and Go. A Insider, se você nunca viu um vídeo nosso por aqui ou se mora dentro de uma caverna, é a marca das Tech T-shirts, as roupas tecnológicas feitas de material ultramoderno que desamassa no corpo e tem regulação térmica, que deixa você sempre pronto, sempre na estica, preparado para o que vier pela frente, e nesse mês também com até 50% off. E não é só camiseta, tem cueca, tem meia, tem short, para as meninas tem saia, tem blusinha, tem de tudo. Eu, por exemplo, tenho um moletom sensacional que eu não vou usar agora em novembro porque tá um calor de rachar. Tem das lisas para quem é minimalista, tem com estampa, enfim, tem para todo gosto, mas o que mais legal é que tem com até 50% de desconto. E aí eu tô te pondo na cara do gol, vamos combinar. 50% off é ou pagar metade ou levar o dobro de peças, porque elas são muito boas. Eu tenho as minhas, meus irmãos também têm, minha mãe fez a rapa, fez compra para todo mundo. A Conja me pediu ontem meu cupom, é mole? Mais um parceiro que a gente tem por aqui, que a gente recomenda porque usa. Tanto que tô usando, tanto que vocês me encontram na rua e eu estou com as Insider. Portanto, acabando aqui, já sabe, link lá embaixo na descrição, fixo no primeiro comentário e neste QR Code que vai aparecer outras vezes também ao longo do vídeo. Você corre lá, aproveita as promoções, renova seu guarda-roupa e sai vestido na estica, confortável e com roupas ultramodernas, graças à nossa parceira, a Insider. Beleza? Então é isso. Seguimos. Quando a Fórmula 1 nasceu em 1950, unindo as corridas de grandes prêmios em torno de um campeonato organizado, não existiam muitas coisas. Não existia nem cinto de segurança, pra você ter uma ideia. Os freios eram a tambor. Os pneus pareciam de carrinho de cachorro-quente. O capacete era uma discreta e frágil touquinha de couro. Guardrails, as barreiras, eram montes de feno doidinhos para pegar fogo. E pegava. E a informação sobre o que acontecia com um carro de corrida na pista era relegada ao relato do piloto. Tudo que ele dissesse tinha que ser tomado como verdade por engenheiros e mecânicos. E então eles sentavam em volta de um problema, discutiam e chegavam a uma solução, sempre reféns da informação trazida pelo condutor. Havia uma vantagem, portanto, para pilotos que tinham feedback mais apurado, porque eles não apenas sentiam o que o carro estava fazendo e tinham vocabulário para traduzir, mas também sabiam apresentar as alternativas oferecidas pela pessoal da garagem. Jack Brabham, por exemplo, australiano, uma lenda da Fórmula 1, tricampeão mundial, venceu seu último com um carro que ele construiu. E em 59 e 60, correndo pela Cooper, palpitava bastante no que os seus mecas iam fazer no carro. E o inverso também acontecia. Rudolf Anhela, que trabalhou na Mercedes entre 1930 e 1950 e projetou vários carros, sabia levar essas máquinas para a pista e dizer, ó, é disso que eu tô falando pros pilotos. Ele também muito bom de guidão. Ele nunca disputou um grande prêmio, mas reza a lenda, conseguia marcar tempos tão bons quanto o de Stirling Moss e o maestro Fangio. Essa situação era ruim por um lado, mas também bastante cômoda para os pilotos, que podiam colocar a culpa em um comportamento esquisito e então camuflar alguns erros, porque não havia nenhum traço, nenhum registro, no máximo alguém no topo da garagem com um binóculo acompanhando. O que acontecia com
com o carro era um segredo de alcova entre piloto e máquina, distante do outro lado de um circuito. Ainda mais numa época sem câmera on-board, sem tantas câmeras, sem transmissão ao vivo, etc. Era a isso que Patrick Head se referiria então nos anos 90. Pilotos contando mentiras. E contavam. O lado ruim para os pilotos também, de não ter informação suficiente, era, às vezes, ter que contar apenas com o feeling, com o empirismo e não conseguir, voltando um ano depois para um circuito, exatamente replicar acertos. O famoso modelão. Quem não tem um desses no computador, no celular e etc., de onde já partir fazendo alguma coisa, que seja uma mensagem que você sempre manda para a mesma coisa. Eu, por exemplo, aqui quando vou pedir água mineral já tenho a mensagem salva. Ou também para editar meus vídeos, etc. Os botões que aparecem aqui são modelos que a gente só cola em cima e aparece na tela para você. O primeiro registro de um registro de dados na Fórmula 1 aconteceu no final da década de 70, quando a Lotus, sempre ela colocou fitas magnéticas que registravam alguns parâmetros, como rotação, marcha, freio e etc., que não eram uma telemetria, porque não havia tele na metria, mas eram uma medição, portanto, uma metria. Quando o carro parava na garagem, as fitas magnéticas eram removidas, levadas para um dispositivo que fazia a leitura e um compilado muito básico e rudimentar de dados era colocado no papel e análises poderiam ser feitas. Essa situação perdurou na Fórmula 1 e no automobilismo em geral, também se você for pensar na prima da Fórmula 1 para muitas das tecnologias, a aviação, até meados da década de 80. Foi a Honda, primeiro na Williams de Piquet e depois na McLaren com Senna e Prost, que começou a levar dezenas de técnicos e toneladas de computadores, que naquela época os computadores pesavam toneladas, para compilar um sem número de dados e fazer entrecruzamentos. Nessa rotação com essa marcha nessa curva, começar a comparar dados e tirar dali alguma informação, porque também tem isso. Existe uma diferença entre dado e informação. Dado é curva 5, marcha terceira, pé no acelerador total, tantos quilômetros por hora virando para a direita. Isso solto não significa nada, mas quando você junta isso e transforma em informação, você tira dali aprendizado. Quais? Todos que você puder imaginar. Há um relato muito curioso dessa época, desse começo, da McLaren de Ron Dennis, em 88, com Senna e Prost em Paul Ricard, na França, terra, portanto, de Alain, numa situação em que a equipe desconfiava de que a telemetria estava dando uma leitura incorreta de consumo de combustível. E pensando no possível aprendizado, Ron estava disposto a deixar seus carros terem pane seca só para poder validar se a instrumentação estava dando leituras corretas ou não. E isso não é algo que ficou no passado da Fórmula 1. Até pouco tempo atrás, no primeiro dia de pré-temporada, praticamente todas as equipes deixavam em algum momento seu carro dar pane seca, só para validar se zero nas suas marcações era de fato zero, e quando desse zero, o carro pararia na pista sem gasolina. Tudo pelo aprendizado. Conforme os computadores foram se desenvolvendo, com eles também foi avançando a telemetria. Máquinas que antes ocupavam andares, meu pai conta que na faculdade de engenharia, o processador do computador tinha um prédio só para ele, e que na impressora era possível alguém entrar dentro para dar manutenção. Mas enfim, conforme os computadores foram diminuindo e ganhando velocidade, eles começaram a poder ser instalados dentro dos carros. O que significava, portanto, que as fitas magnéticas que eram levadas para leitura e processamento depois não eram mais necessárias. E a leitura e processamento aconteceria dentro do carro, on-board, em tempo real. E dali seria transmitida a informação para a garagem, nascendo a telemetria. E nessa época sem limites de tecnologia entre 92 e 93, que eu comecei comentando, foi quando o Patrick Head disse, agora o piloto não pode mais contar mentiras, nós tivemos, por um breve período, porque depois foi proibida, a telemetria bidirecional. O carro mandava informação e a garagem mandava informação para o carro, podendo, assim, fazer ajustes. Ou seja, o piloto pilotava e o engenheiro ia fazendo um ajuste fino, conforme fosse necessário. Mas o que? Por exemplo, vendo um aumento de temperatura, queda de pressão de óleo, etc., colocar o motor, por exemplo, num regime de rotação mais baixo, mais conservador, para evitar uma possível quebra. Nesse começo, evidentemente, a leitura de dados não era tão precisa como hoje em dia. E eu conto para você uma história que li na biografia de Ernesto Rodrigues sobre Ayrton Senna. Um dia, num teste XPTO em alguma pista, Senna dava dezenas de voltas, encostou o carro e falou para os engenheiros, o motor vai quebrar. Os japoneses da Honda falaram, de jeito nenhum, todos os parâmetros estão em ordem e etc. E ele insistiu, pega outro carro, pega outro motor, porque esse aqui vai quebrar. Semanas depois, na fábrica, na hora de desmontar esse motor, os japoneses detectaram que
sim, o motor ia quebrar e que uma sutil mudança no ronco, ainda que usando earplugs e por cima do capacete, somada a uma vibração que chegou às mãos do piloto pelo volante, tinham levado Senna, um ser humano e não um computador, à conclusão de que o motor estava perto de falhar. Seu feeling foi muito importante porque, desmontando o motor antes de um dano catastrófico, foi possível rastrear a origem da falha que viria. Tivesse o motor estourado, tudo teria ido pelos ares e teria sido bem mais difícil, se não impossível, identificar o que ia ainda acontecer. O ser humano, naquela época e hoje em dia, às vezes, ainda era capaz e é de vencer a máquina. Houve um caso na mesma Williams com Nigel Mansell que Patrick Head depois na imprensa minimizou algo que o piloto descreveu na garagem como uma vitória heróica. Mansell desceu do carro, chamou os mecânicos e engenheiros e relatou uma epopeia com um câmbio que não aceitava reduções e etc. E que ele teria passado metade da corrida brigando com aquele defeito e que aquilo tinha lhe custado muito tempo de volta, mas que ele, bravamente, leão que era, conseguiu não deixar que aparecesse no cronômetro. O chefe da área técnica da equipe disse: olha, na verdade foram 1 ou 2 reduções de marcha que não foram aceitas e ele perdeu, se tanto, 2, 3 décimos de segundo. Nada a ver com esse exagero todo. Foi a mesma Williams e o mesmo Patrick Head que entregaram que Mansell tinha vacilado e perdido aquela vitória no Canadá 1991, não por uma falha do carro, e sim por sua estupidez em andar lento demais e deixar a voltagem cair e o sistema todo desligar. Já contei essa história neste vídeo aqui. Com a telemetria bidirecional proibida, o único tipo de informação que o carro receberia seria por voz, e o piloto teria que fazer todo tipo de mudança. Que tipo de mudança, você pode me perguntar? São infinitas as possibilidades, mas, por exemplo, o diferencial eletrônico, que pode ter mais propensão a rotacionar o carro ou não, a depender do tipo de curva, e os pilotos fazem essas mudanças, o regime de recuperação de energia, o bite point da embreagem, os pilotos só poderiam receber então essas orientações se eles atuarem para fazer qualquer tipo de mudança. E até isso em algum momento foi proibido, contém disso no vídeo recente, as mudanças de regra no meio de temporada. Por esta razão, com a proibição da atuação dos engenheiros no carro em movimento, que os volantes foram, com o passar dos anos, ficando cada vez mais complexos. Afinal de contas, que antes era feito pela garagem, passou a ter que ser feito pelo carro e pelo piloto, então o que antes era um volante puro e simples para virar o carro, foi ganhando cada vez mais switches, botões, manivelas, alavancas e etc. Manivela e alavanca é exagero, você sabe. Hoje em dia, a melhora ou piora do desempenho dos carros e a forma com que a gente consome a Fórmula 1 na televisão é intrinsecamente conectada à telemetria. Foi a telemetria que contou para o mundo, por exemplo, que Max Verstappen praticou brake test no Grande Prêmio da Arábia Saudita em Jeddah 2021, quando ele e Hamilton bateram. Ele aplicou uma pressão digna de freada forte no pedal do freio, que foi registrada pelo gráfico, e aí não tinha mais o que dizer. Não fui eu, foi o homem de um braço só do filme O Fugitivo e etc. Não fui eu, foi um homem de um braço só. Hoje em dia são mais ou menos 120 sensores no carro, medindo tudo. A temperatura individual de cada pneu, na parte de dentro, na parte de fora, os discos de freio, a pressão aplicada neles pelo pedal e pelas pinças, a altura de cada um dos 4 cantos do carro e também no meio, o quanto o piloto está dando de input no volante, quanto que está virando, acelerador, freio, marcha, se o DRS está aberto ou está fechado, temperatura da água, temperatura do óleo, temperatura dentro do motor, dentro do turbo, dentro das baterias. E quando tudo isso é colocado num gráfico só, você começa a ter um diagrama do comportamento do carro. Quando você virou para a direita em terceira marcha naquela curva, você perdeu 2 décimos, porque isso, porque aquilo e porque aquilo outro. O que explica, inclusive, nas transmissões de Fórmula 1, se você assistir ouvindo a frequência de rádio de um determinado piloto, quando o engenheiro entra no rádio e diz assim pro piloto, oportunidade, em inglês, né? Opportunity, na curva tal. Olha, você já fez essa curva mais rápido ontem, na sexta-feira, por exemplo, breca 100 metros antes, reduz a marcha tal, vira antes e etc. Você consegue pisar no acelerador também mais cedo e sair mais rápido. Tudo isso comparando dados, comparando a melhor vez que ele fez aquela curva com a última e falando, ó, temos aqui então, portanto, uma chance de melhora. Não só chance de melhora em velocidade, às vezes o objetivo é, por exemplo, conservar os pneus, e aí o foco passa a ser outro e de repente
O comparativo não é a curva mais rápida, mas a melhor curva que você fez sem desgastar a borracha. Ué, como que ele sabe que desgastou a borracha? Por um sensor que mostra a temperatura. Se esfregou a borracha com muita força, a temperatura sobe, por exemplo. Hoje em dia, com inteligência artificial, machine learning e etc., você pode deixar a análise de padrões e interpretação dos dados na mão da máquina e passar a tomada de decisão exclusivamente para o ser humano. Afinal de contas, com 120 sensores e 2 carros andando numa corrida, a quantidade de informação que chega é assoberbante. Um engenheiro, uma equipe de engenheiros pode ser afogada com tantos dados que, como eu comentei, podem não virar informação. Mas a máquina consegue transformar isso em dados válidos e levar então um bolo mais pronto na mão do ser humano, que aí esse sim pode tomar uma decisão mais acertada e descartar aquilo que ele sabe pela experiência que é bobagem. Bobagem, frescura, não é tanta informação assim. Um carro de corrida gera, com 120 sensores na pista andando, 10 megabytes de informação por segundo. Esses dados são transmitidos por uma antena que está no carro para a garagem e da garagem para a fábrica num magnífico data link, num processo que avançou muito, inclusive durante a pandemia, quando, por razões sanitárias, o número de engenheiros na pista foi limitado. E se você está pensando que uma equipe analisa apenas a sua telemetria, você está enganado, porque há dados dos outros carros que estão disponíveis para todo mundo. Claro que não aquelas informações íntimas, mas tem coisa que não tem como você não saber, porque há dados de GPS disponíveis e uma equipe espiona a outra para conseguir então traçar padrões e entender o que está acontecendo com o carro do adversário, para saber o que eles vão fazer e também para usar aquela informação como alternativa no acerto do próprio carro. Então, ainda que com dados limitados, é possível bisbilhotar o que está em aberto e entender o que seu competidor está fazendo. Nos treinos livres de sexta-feira, todo mundo sai para a pista, simula a classificação, simula a long run e o seu adversário está de olho naquilo para saber se no domingo você vai conseguir fazer aquele trecho de pneu médio, de pneu duro, de pneu macio, com base nas simulações que ele te viu fazendo na sexta-feira. É por isso que eu sempre comento aqui, na fábrica, há de 60 a 70 pessoas analisando a informação do carro e dos adversários ao mesmo tempo. Com muitas dessas informações hoje em dia em tempo real disponíveis na transmissão, a gente sabe quanto o piloto está acelerando, a marcha em que ele está, a força G, e essa informação vem de um sensor que está atingindo ele de lado numa curva, numa frenagem, e não demorou muito, a gente conseguiu, por exemplo, concluir que naquela panca que o Bortoleto deu na sprint em Interlagos, ele foi ao freio 25 metros depois do que vinha fazendo em todas as outras voltas. Isso diminui muito o achismo e as suposições. E como vocês sabem aqui, a gente ama dados. E quem ama dados também são os engenheiros. Como disse Patrick Head lá em 92, agora o piloto não pode mais nos contar mentiras. E se você for pensar, hoje em dia a telemetria está aí para todo mundo. Relógio de corrida, eu sei exatamente o ritmo que estou fazendo, se está melhor que na semana passada, se não está, e consigo fazer correlações. Estou mais devagar, mas hoje também está 5 graus mais quente, ou tomei vinho ontem, e etc. É a mesma coisa, só que em vez de carro de corrida, temos o Fusquinha aqui. Deve ser por isso que eu gosto, inclusive, de correr, porque é de alguma forma, uma maneira de levar a Fórmula 1 para dentro do meu dia a dia. Se bem que trabalhando com isso, né, meu dia a dia já tem bastante Fórmula 1. E o meu irmão comprou, eu ainda não, que é caro, um anel que mede o jeito que você dorme, seus batimentos cardíacos, etc. Que por ter inteligência artificial, conversa com um aplicativo no telefone que diz, ó, noite passada seu corpo esteve 1 grau mais quente do que o normal. Toma vitamina C porque você pode estar ficando doente. Olha o nível em que chegamos. Telemetria da Fórmula 1, agora em casa também. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim? Quer abraçar pra nós? O trabalho, tutorial dado, é ínfimo, é ridículo e ajuda demais a gente no nosso crescimento internet afora, pelos confins do YouTube e das demais plataformas em que a gente está. Quais plataformas? Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui os arrobas, o link tá embaixo na descrição. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra, link aqui embaixo também, e passa a receber um disparo automático assim que eu publico cada um dos conteúdos. E é bastante coisa. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos, nos cortes, nos shorts, nos stories. Valeu e aquele abraço.